Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 18 de agosto de 2022, quinta-feira. Tá? Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Tá? A gente vai começar classicamente pela análise do mini índice, né? E aí eu vou entrar num assunto que é interessante, mostrar uma ferramenta para vocês do ProfChart, né? Uma ferramenta aí que facilita bastante a vida de vocês, tá? O mini índice, nós estamos aqui no gráfico diário, né? Hoje a gente vai olhar só para o gráfico diário. E aí é o seguinte, eu já expliquei já várias vezes, mas várias vezes mesmo, que um dos critérios que todo day trader precisa ter, né, existe uma coisa básica que todo day trader precisa fazer, que é o seguinte: sempre precisa marcar, tá, a máxima e a mínima do pregão anterior, tá? Então você marca a máxima, marca a mínima, porque somente quando a máxima ou a mínima, somente quando não, um dos fatores de que o preço nos mostra que ele tem um potencial de direção é quando ele rompe a máxima ou a mínima, tá? E aí a gente tem esse parâmetro, né? Esse é um parâmetro que é um dos parâmetros que a gente analisa, né, no nosso trade system, tá? Então você pode ver aqui os dias, né, que são melhores. Ó, nós tivemos aqui esse candle, aqui foi, ó, mais lateral, né? Ele brigou aqui na região de resistência do candle do dia 2 de agosto, mas aí teve esse doji, esse candle pequeno. Quando rompeu, ó, olha a oscilação e olha a direção, foi, ó, 2.269 pontos direto, tá? Aí teve, ó, um candle doji, um novo candle de dúvida, e aí quando rompeu a máxima também foi 1.470 direto. Tá? Outro doji, depois de romper o doji, 932, chegou à máxima 1245. Tá? Doji, novamente, 950 pontos. Aí aqui, ó, ele já começou a brigar nessa região, né? Eu venho falando, ó, desde segunda-feira, né? Eu falei, ó, ele atingiu a média de 200 períodos. Então aqui ele vai começar a se lateralizar. E aí você pode ver que essa sequência que ele vinha formando, né, de alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta, queda, ele bate aqui nessa região de 116 mil pontos e ele fica aqui, ó, oscilando aqui dentro, tá? E aí a gente espera agora, né, o encontro dos preços com a média móvel aritmética de 8 períodos, que ela ainda está em 114.207 pontos. Vamos ver como é que vai reagir, mas o ideal é aguardar a correção na média de 20, porque mesmo que tenha uma reação aqui, pode ser que nessa resistência em 118 mil pontos e 693, nós tenhamos 693 não, 480, né? Nós tenhamos aí, ó, uma resistência, uma barreira muito forte em relação aos preços e eles não consigam rompê-la. Porque quando faz uma correção na média de 8 e sobe, existe uma determinada força, né? E essa super tendência, né, que é quando os preços sobem acima da média de 8, ela ocorre quando não há também resistências importantes. Quando a gente tem uma resistência histórica muito importante, né, os preços eles retomam com força a tendência depois que eles fazem correção na média de 20 períodos. Então este é o cenário, o mini índice começando a fazer movimento lateral. O mini dólar ele ainda está no contexto baixista, porque ele fez correção na média de 20, e essa correção também ela não se dá de um dia para o outro, né? Vem aqui, toca e volta. Não, a gente está tendo dojis, a gente está tendo candles de dúvida. O importante é aqui no DMI, o DI menos permanecer acima, essa linha vermelha, que é o DI menos, permanecer acima do DI+, que é essa linha verde. Tá? Se permanecer acima, vai demonstrar que a tendência de baixa vai continuar. Se houver cruzamento, aí não. Tá? Então, esse é um parâmetro que a gente tem que ficar de olho.
aproximou da média de 20, né, ainda está próximo, mas levemente afastado, não cruzou, elas estão próximas uma da outra sem cruzar, e aí tem que continuar dessa forma. Hoje foi um candle doji, um candle de dúvida, onde o preço de fechamento foi o mesmo preço de abertura, né, o mercado está extremamente indeciso, né, e até mesmo essa indecisão ela também está se dando, né, não tanto no índice quanto no dólar, né? Então assim, tem dias que são de indecisão. E aqui também é o seguinte, né, você também vai lá e você também coloca, ó, na mínima 5,14 e na máxima 5,22, tá? Rompeu aqui essa mínima, o potencial, não quer dizer que vai haver queda, mas o potencial de queda é grande. Então, quando a gente olha aqui, ó, nos candles mais próximos dos pregões anteriores, a gente vê que tem uma região de suporte aqui, ó, em 5,092. Então, assim, se romper 5,14, tem um potencial de ir até 5,09. Né? Então, mas aí nos prazos intradiários, né, você vai monitorando. Tá? E por que é importante colocar essas linhas? Porque é o seguinte, você vai lá para o gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Né? Você vai para o gráfico de 5 minutos. Tá, aí você não sabe onde que foi a máxima, onde que foi a mínima. Quando você tem a linha, você sabe, ó, ali foi a máxima, aqui foi a mínima. Então você vai acompanhando, tá? Você pode ver aqui, ó, mesmo hoje com o doji, né, olha só, ele abriu aqui nessa região. Ele abriu, peraí, vamos lá aqui. Ele abriu aqui nessa região, ele subiu, ó, oscilou bastante, mas teve um momento, ó, que aqui ele cai, aí ele faz correção na média de 20, segura. Nós temos aqui, ó, um candle de força com as 3 médias transpassando esse candle. Aqui é a agulhada, né? Aqui foi a agulhada e aqui esse é o candle referência. Então, ó, teve uma entrada aí de agulhada. Aqui foi o referência e a saída se dá quando a média de 3 cruza a média de 8, que na verdade nem se cruzaram. Então, ó, teve uma entrada aqui que você conduziu, ó, foi até lá a mínima, mas só que aqui já estava no leilão, né? Então, se a gente levar aqui, ó, até 5 horas, foi mais ou menos nessa região aqui, ó. Foi aqui, ó, nesse encontro, né? Então, foi daqui mais ou menos até esse encontro aqui, ó. Uns 11 pontos dessa agulhada aqui que teve aqui no período da tarde, né? Quase 4 horas no dólar. Então, teve aí essa agulhada. Então, vamos ver o mini índice, já que a gente está olhando os 5 minutos. Mini índice. Ah, muita oscilação. E aí é o seguinte, olha só. Muita oscilação, onde os preços eles não param, né? Eles batem aqui na média de 20 períodos, aí eles deveriam retomar o movimento de alta, não retomam, e aí eles ficam oscilando aqui dentro, e aí aqui eles têm um leve alinhamento, romper a média de 200, o ideal é você esperar uma nova correção na média, uma retomada da queda, não houve, aí voltou a subir, então ficou melhor, foi aqui, ó, aqui quando ele subiu e ele foi andando de lado, esse candle aqui de força, esse candle aqui foi um candle referência para uma entrada. Esse candle aqui, que estava empurrando a banda de Bollinger para cima, né, o DI mais acima do DI menos, MACD também altista, as 3 médias viradas para cima. Então aqui também, quase que também na mesma hora, nós tivemos também um candle de força, aí um doji, e aí também, ó, um candle retomando a tendência, ó. Aí aqui, se for pelo cruzamento da média de 3 a média de 8, foi 224 pontos. Tá? A máxima foi 340 pontos, barra, cerca de 217 pontos, se você fosse conduzindo pelo barra. Tá? Então aqui também no final da tarde teve. Não foi uma agulhada bacana, que na verdade, se fosse olhar uma agulhada, aqui teve uma reação, mas o mercado não andou, ele deu uma segurada aqui ainda. Foi aqui nessa reabertura, né, onde de fato esse candle empurrou a banda de Bollinger para cima, porque aqui ele andou numa lateralização. Veja que é o seguinte, se você for olhar, não ocorre uma simetria de acordo com o cenário ideal. Tá? Então, assim,
O que é o ideal? O ideal é aqui, ó, que essa média de 20 tenha transpassado também esse candle aqui. Tá? Mas só que a média de 20 veio aqui embaixo e não transpassou. Para você que opera agulhada, essa entrada aqui não foi uma entrada legal. Agora, uma entrada de agulhada seria aqui. Não, aqui não, ó. Aqui não seria porque a banda de Bollinger está afastada, tá? A banda de Bollinger, a empurrada da banda de Bollinger também é um fator, tá? Então aqui não foi uma agulhada pura, tá? Porque a média de 20 tinha que transpassar esse candle aqui, né? Eu tô olhando aqui vendo a possibilidade. Então é o seguinte, né? Quando não tem uma agulhada pura, quando todos os fatores não ocorrem, não se deve operar. Né? Não é porque a gente também com o gráfico parado, a gente vai olhar aqui agora, e aí ver aqui, ó, que esse candle empurrou e aí ensejou, né? E aqui, ó, houve o cruzamento do DI- com o DI+, tá? Que foi uma entrada com todos os parâmetros alinhados, tá? Porque é o seguinte, aqui deu certo, beleza. Mas pode ser que amanhã ocorra esse mesmo fenômeno aqui e não dê certo. E as chances são, quando você opera um setup, o ideal é você operar com todos os fatores ocorrendo, com tudo alinhado. Então não adianta uma média móvel estar fora de contexto, tá? Ou alguma coisa assim, que não é o cenário ideal, tá? E aí, eu vou falar sobre uma ferramenta. Eu falo do setup agulhada, né? Quem é aluno da Grafistas tem acesso aos dois cursos. Né? E no segundo curso, gestor de carteira, eu explico sobre esse setup, sobre vários outros, né? Em detalhes, mostrando ações, etc, etc. Tá? Mas aí, aqui no Profchart, nós temos aqui uma ferramenta chamada Screening, né? Esse aqui é o Profchart, né? Lógica. E você vai aqui em Estratégias, Screening, tá? E aqui eu já tenho montado já o meu filtro, tá? E esse filtro aqui, ó, agulhada de compra, eu tenho dois filtros, um que tem menos critérios, outro que tem mais critérios. Vamos no mais criterioso. Aqui eu faço um filtro entre as médias móveis, o Trix e o ADX, tá? Porque é o seguinte, a agulhada ela ocorre quando a média de 3 períodos, que é essa média branca, ela tem que estar acima da média de 8, que é a média azul, e da média de 3, a média de 20, a média amarela, tá? A média de 8, que é azul, tem que estar acima da média de 20. Então aqui, ó, quais são os meus parâmetros? Meus parâmetros são média de 3 acima da média de 8, média de 8 acima da média de 20, e média de 3 acima da média de 20. Esses são os parâmetros da média móvel. O Trix tem que estar acima de 0, né? O Trix tem que estar positivo para o contexto da tendência de alta. E o ADX, com as duas médias 8 e 8, eles têm que estar acima ou igual a 30. Então essa é a minha filtragem mais criteriosa da agulhada, tá? Você pode dar print aí na tela e colocar exatamente igual ao que eu estou colocando, que você consegue filtrar. Então aqui, ó, eu já tenho uma lista de ações, tá? E ele te dá várias listas de índices, do índice Bovespa, do índice Small Caps, tal. Eu já tenho uma lista de ações. Para você colocar uma lista de ações, você instala, você coloca nova lista e você vai manualmente colocando, tá? Eu já tenho a minha lista de ações. Então eu aplico na minha lista, né, e ele já faz essa filtragem já de acordo com aqueles critérios em toda a minha lista, tá? Vamos esperar que ele acabe de filtrar. Aqui eu coloco periodicidade 1 no gráfico diário, né, a minha lista, e coloco aplicar. E aí sim, ele vai lá, vai filtrando, e todas as ações que estão com aqueles critérios, ele vai me mostrando. Tá? E aí eu tenho um número menor de ações, né, do que eu olhar 300 ações. Eu olho aqui 20, 30 ações, né, olho a olho. Então, quer ver? Deixa eu me tirar aqui, ó. Eu vou colocar para outra tela aqui, no meu computador.
E aí aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vou clicar aqui, ó. Aqui, ó, Ambev. Tá, Ambev está com todos os critérios, ó. O ADX está acima de 30, está 45, né? A média de 3 está acima da média de 8 e da média de 20. A média de 8 está acima da média de 20, tá? E o Trix está positivo. Na verdade, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar na outra tela, peraí. Desktop agulhada. Yes. Vamos ver aqui se eu mostro aqui. Isto. Este aqui é a tela do setup agulhada, tá? Vamos colocar aqui no layout. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu vou fazer o screening de novo. Porque aí eu tinha o Trix como elemento. Meu filtro lá, né? Agulhada de compra, aplicar, já tem todos aqui. Eu peguei aqui o Ambev, tá? Vou colocar na outra tela aqui de novo. Vamos aqui, ó, em Ambev. Tá. Aí a Ambev também tá, ó, com, né, o Trix acima de 0 no positivo, né? Também a gente coloca também o de index. A média mais curta acima, a mais longa abaixo, tá tudo alinhado com tendência de alta. Só que o preço ele está afastado das médias móveis, tá? Então é o seguinte, não é porque nós temos todos os critérios ocorrendo que é momento de compra, tá? Não foi momento de compra, né? O momento de compra, olha só, o setup da agulhada seria aqui, ó, este candle aqui. Aqui nós tivemos a agulhada, as três médias transpassando o candle. Este candle aqui, nós temos ele empurrando a banda de Bollinger para cima, tá? E aí começa o time do movimento de alta, tá? Aqui nesse contexto também o day mais já estava acima do day menos, né? Eu não sei como, se alguém souber, me fale nos comentários por gentileza. Eu tinha no Profchart aqui, quando eu passava o mouse aqui na tela da esquerda, essas duas telas são ligadas. Ele mostrava onde na tela da direita. E eu fiz atualizações e não é possível mais. Então, por exemplo, quando eu colocava aqui, ó, na tela da direita, ele mostrava aqui, ó, essa linha. E não está ocorrendo mais para mim. Tá? Então, isso aí me desanimou. Mas, se for olhar, né, porque aqui, ó, aí fica difícil para você olhar aqui, né, porque passava aqui o mouse, aí essa linha passava aqui. Mas enfim, e aí né, aqui, ó, possivelmente foi aqui, esse ponto aqui, onde aqui no estocástico ele já tinha virado para cima, o Trix também estava virando para cima, estava no âmbito positivo e etc, tá? No meu curso, eu ensino setup agulhada do Didi, tá? Não é setup meu. E aí eu mostro todas essas condicionantes, todos esses indicadores. Mas o screening é isso, tá? O screening tem isso, ó. Aí ele te dá várias, e aí você vai olhando uma por uma, tá? Aqui nessa minha lista tem, sei lá, mais de 200 ações, e você pode ver que, ó, aqui tem menos ações, né? A gente vai olhar aqui, ó, Cielo, vamos tacar aqui na Cielo. Vamos ver a Cielo. Ó, Cielo, beleza, tá com todos os critérios, bacana, mas tá esticado também, tá esticado. Né, o setup agulhada, sempre no setup agulhada, ele espera correção na média de 20. E aqui foi agulhada, aonde que eu estou com essa seta aqui, ó. Aqui foi a agulhada, inclusive a agulhada do elefante. Tá? A agulhada do elefante é o setup que eu chamo porque eu misturo o agulhado do Didi com o setup barra elefante. Porque para mim, o cenário melhor é esse cenário aqui, ó. Onde a agulhada, ou seja, as três médias móveis, as médias móveis aritméticas de 3, 8 e 20 períodos, elas transpassam dentro de um candle barra elefante, tá? E aí elas transpassam esse candle barra elefante, esse candle ele empurra já a banda de Bollinger, nós temos um gift, um candle de correção, e aí a entrada se dá acima dele, tá? E aí acima desse candle. Aí eu chamo esse setup de agulhada do elefante, porque eu uno não apenas o agulhado do Didi, mas também o setup barra elefante. E por isso que eu utilizo o volume financeiro concorra aqui embaixo. Porque o Didi, se você for ver, ele não utiliza. Ele utiliza só os gráficos aqui.
inclusive sem médias móveis, porque ele utiliza o DD Index. Então, se você utiliza as médias móveis aqui, você pode descartar o DD Index, tá? E ele não utiliza o volume financeiro. Por que eu utilizo? Porque no setup agulhado do elefante, o candle barra elefante ele tem que ter o volume acima da média, igual está tendo aqui, ó. Então aqui em Cielo 3, essa entrada aqui foi de livro, tá? E é isso que eu ensino, que eu prego, e é nessas condições aqui que eu opero. Só nessas condições, somente. Nenhuma outra mais, nenhuma outra. Por exemplo, lá no índice, eu falei lá, o candle, ele estava mais ou menos aqui, ó, lá no índice. Lá no índice aconteceu isso aqui, ó. Foi um candle, né, afastado da média de 20, que empurrou a banda de Bollinger e tá. Tá, pra mim, eu nem olho, nem quero saber. Pra mim, o cenário ideal é esse aqui. Inclusive, aqui, se você for olhar, nós tivemos uma agulhada aqui também. Então foi... Porque tem vezes que as três médias, elas transpassam vários candles, né? Porque há uma lateralização, né? Um movimento de breakout, para depois ele entrar no movimento de alta. E aí você pode ver que, quando eu deixo para operar só candle barra elefante, a minha leitura ela fica extremamente fácil. Assim, eu só quando tenho um candle barra elefante, e candle barra elefante, meu amigo, é absurdamente difícil você não identificar, tá? É absurdamente difícil você não identificar. Então, por exemplo, ó, esse candle aqui foi grande? Foi. Mas esse candle aqui foi maior ainda do que este, tá? Então, nitidamente é um candle barra elefante, formado a partir da média de 20, tá? Com as três médias alinhadas já, elas já estão alinhadas desde aqui de baixo, tá? A média de 3 está aqui em cima, de 8, de 20, elas têm que estar alinhadas em movimento ascendente. Então, assim, aqui eu tenho o cenário perfeito, porque quando eu opero só o setup agulhado do Didi, este candle aqui para mim é válido, aí você pode entrar aqui também. Então, assim, você toma mais stops, tá? Para eu tomar menos stops e indicando que há um momentum, esse é o meu setup, tá? Esse é o meu trade system, esse é o meu setup. E aí, na minha experiência, eu percebi que, né, vocês podem ver que eu classicamente utilizo apenas o DMI e o MACD, porque eu percebi o seguinte, eu percebi que, primeiro eu utilizo as três médias móveis no gráfico, então eu posso descartar o DD Index, tá? O estocástico, ele fica oscilando em o Trix, mas eu percebo que eles podem ser descartados, tá? O DMI, aqui de todos os quatro, para mim o mais importante é o DMI. O DD Index é importante também, logicamente, ele que é o indicador da agulhada, mas quando eu utilizo médias móveis no gráfico, as três, eu posso dispensá-lo, tá? Então por isso que você vê aqui, ó, o DMI e o MACD, tá? Lá na minha tela lá. Então, porque aqui com aqueles dois indicadores eu consigo, né, identificar, até porque o meu setup, ele é visualmente claro, tá? Tem que ter um candle barra elefante. Então esse daqui, ó, esse aqui é o melhor dos mundos. Aqui foi setup de livro. Aqui eu não tenho interpretação subjetiva, tá? Aqui eu não tenho, dá pra ir. Não, aqui eu não tenho, dá pra ir não. Aqui todas as condições ocorreram, todas. A banda de Bollinger sendo empurrada para cima, candle barra elefante, três médias móveis transpassando o candle, um gift, porque tem um candle barra elefante, ele tem que fazer uma correção e retomar o movimento de alta, tá? Volume acima da média e todos os outros também alinhados. Então aqui foi o cenário ideal. Os preços inclusive nem foram, né? Eles andaram de lado, mas o meu stop, nesse caso aqui, ó, ele está aqui. Ele está aqui abaixo do candle barra elefante, tá? Porque se ele tivesse também abaixo do gift, né? Porque esse é o problema também do gift, tá? Aqui, ó, se tivesse abaixo aqui, ó, do gift, né? Você pega aqui como referência, você teria tomado stop aqui, ó, tomou uma violinada, né? O preço veio, acionou o seu stop em 3,95 para depois voltar a subir, ó, e bater lá em cima. Então, o candle barra elefante, ele é bom que ele tem, você coloca o stop. O stop é maior? É maior. Só que é aquela, entrou momentum, tá? Então assim, se você não está disposto a enfrentar a volatilidade, então assim, é melhor você mudar de critério, se você acha que esse critério aqui, né? Porque aqui, ó, acionou, mas tem vezes que não aciona. Então assim, acionou aqui, na próxima vez que tiver esse padrão, você coloca o seu stop aqui abaixo e espera para que o seu stop seja menor.
Então é tudo questão de teste. Não existe negócio de regra, tá? Eu coloco abaixo do candle barra elefante, mas você pode colocar aqui. Você pode colocar também abaixo da média de 8, né? Porque, por exemplo, você conduzindo o stop pela média de 8, você vai colocar o seu stop abaixo do candle que violou. Então aqui, ó, esse candle aqui violou a média. Então o seu stop estaria aqui, ó, abaixo dele. 3,94. Tá? E aí você pode ver que não acionou. Então, ó, foi e aí foi, ó. Foi. E foi bonito, tá? Foi bonito, ó. E foi uma pancada pra cima. Então é isso, né? Só pra mostrar aqui, ó, o screening também. Eu também tenho agulhada de venda, né? E na agulhada de venda, os meus critérios são, ó, a média de 3 abaixo da média de 20, a média de 8 abaixo da média de 20, a média de 3 abaixo da média de 20, né? E aí, eu tenho... Peraí, a média de 8 abaixo da média de 20. E aí também o ADX também é a 30. E aqui já o Trix já é abaixo de 0, tá? Eu também tenho outra filtragem, uma filtragem menor, em que eu utilizo só a média de 8 e a média de 20 como referência. Eu não utilizo a média de 3. Então, e eu também diminuo o meu ADX. Eu coloco o ADX a 25, não a 30. Aí aqui eu pego mais papéis, tá? Tanto na agulhada de compra quanto na agulhada de venda. Então esses aí são os critérios do meu screening, tá? Então você pode dar print aí, dar pausa, dar print e colocar aí no seu Profit Chart, que facilita bastante, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida à sua disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.